Terceira margem do Rio, Guimarães Rosa. Igor. 15 de outubro de 2022. O nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro e positivo. E sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando eu indaguei a informação. Que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio e nem mais triste do que os outros conhecidos nossos. Só quieto. Nossa mãe era quem rigia, quem ralhava no diário com a gente. Meu irmão, minha irmã e eu. Mas se deu que certo dia o nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial, de pau de vinhático, pequena, mal com a tabinha da popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte, arqueada em rijo, própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos. Do que eu mesmo. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada nos dizia. Nossa casa, no tempo, era ainda mais próxima do rio, obra que nem um quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira. Esqueceu não posso do dia em que ficou pronta a canoa. Sem alegria e nem cuidado, o nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras. Não pegou matula, trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva, de pálida. Mascou os beiços e bramou. Você vai, ou você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Eu temia a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez, de jeito. Chega, que num propósito, eu perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou a olhar em mim e me botou a bênção, com o gesto me mandando para trás. Eu fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. O nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu se indo. A sombra dela por igual. Comprida, longa. Feito jacaré. O nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços de rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, os vizinhos, os conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão que não queriam falar. A doideira. Só uns acharam, entanto, de poder também ser pagamento de promessa, ou que o nosso pai, por um escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina desistir, perto e longe da sua família, dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que o nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava no rio,
solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que ele tivesse ocultado na canoa se gastava e ele ou desembarcava-se embora e viajava-se embora para jamais, o que ao menos se condizia mais correto. Ou então se arrependia por uma vez para casa. No que, no engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele, a cada dia, um tanto de comida furtada. Ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueira em beirada de rio, enquanto que no alumiado dela se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, apareci com um brodo de pão, rapadura, cacho de banana. Enxerguei nosso pai ao enfim de uma hora, tão custosa para sobreviver. Só assim, ele, no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio, me viu. Não remou para cá, não fez sinal. Mostrei o de comer. Depositei no oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e refiz, sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo. Só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava facilitado a sobra das coisas para o meu conseguir. A nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, o irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir um mestre para nós, os meninos. Incumbiu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem para esconjurar e clamar ao nosso pai o dever de desistir da tristonha teima. De outra, por arranjo dela, para medo, vieram os 2 soldados, tudo que não valeu de nada. O nosso pai passava ao largo, avistado ou de iluso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar à pega ou à fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tensionaram tirar retrato dele, pois não venceram. Nosso pai se desaparecia para outra banda do rio e aproava a canoa num brejão de léguas que há, por entre juncos e mato, e só ele conhecesse a palmos a escuridão daquele. A gente teve que se acostumar com aquilo. As penas é que com aquilo a gente mesmo nunca se acostumou. Eu tiro por mim, que no que queria e no que não queria, só com nosso pai me achava, assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava, de dia, de noite, com sol, aguaceiro, calor, sereno, e com as friagens terríveis de meio de ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas, os meses e os anos, sem fazer conta de se ir do viver. Ele não apoiava em nenhuma das duas beiras, nem nas ilhas e croas de rio. Não pisou mais em chão, nem capim. Por certo, ao menos, que para dormir o seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso. Mas não armava um foguinho em praia. E nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase. Mesmo do que a gente depositava, não entre as raízes da gameleira, ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia. E a constante força nos braços para ter tempo na canoa, resistindo, no subimento, mesmo na demasia das enchentes,
Aí, quando no lance da correnteza enorme do rio, tudo rolo perigoso, com aqueles corpos de bicho morto, vencendo de espanto, de esbarro. E nunca mais falou palavra. Pessoa alguma. Nós também não falávamos mais nele. Só se pensava. Não. De nosso pai, não se podia ter esquecimento. E se a gente por um pouco fazia que esquecia, era só para se despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outro sobressalto. Minha irmã se casou, a nossa mãe não quis festa. O que a gente imaginava nele, quando se comia alguma comida mais gostosa, assim como no gasalhado da noite, numa dessas noites de muita chuva, fria e forte, o nosso pai, só com a mão e a cabaça, para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso dizia que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai. Mas eu sabia que agora ele virara cabeludo, barbudo, de unhas grandes, mau e magro, com aspecto de bicho, conforme quase nu, ficado preto dos pelos do sol. E mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito, sempre que às vezes me louvavam por causa de algum meu bom procedimento, eu dizia, foi pai que um dia me ensinou a fazer assim. Que não era certo, exato, mas que era mentira por verdade, sendo que se ele não queria mais saber de nós, e nem se lembrava mais, por que então não subia ou descia no rio, para outras paragens, longe, no não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma intestou que queria mostrar para ele o neto. Foi num dia bonito, viemos todos no barranco, minha irmã de vestido branco, que tinha sido do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois um guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. Minha irmã chorou. Todos aí choramos abraçados. Minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam no devagar depressa dos tempos. A nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com nossa irmã, que ela estava muito envelhecida. Eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Eu permaneci com as bagagens da vida. O nosso pai carecia de mim, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão do seu feito. Seja aqui, quando quis mesmo saber, e firme indaguei, me diz, que disseram, que constava que o nosso pai alguma vez tivesse revelado a explicação ao homem que lhe aprontara a canoa. Mas agora, esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, eu fizesse recordação de nada mais. São umas falsas conversas, sem senso, como por ocasião, no começo, na vinda das primeiras cheias do rio, com as chuvas que estiavam, todos temeram o fim do mundo. Diziam que o nosso pai fosse avisado que nem Noé, e que, portanto, a canoa lhe tinha antecipado. Pois agora me entrelembro. O meu pai, eu não podia malsinar. E apontavam já em mim os primeiros cabelos brancos. Sou homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta, mas tanta culpa? Se meu pai, sempre fazendo ausência,
E o rio, fundo perpétuo. Eu sofria já o começo de velhice. E ele, por quê? De tão idoso, não ia mais dia, menos dia, fraquejado o vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para ir se despenhar horas abaixo, em Tororama, e na cachoeira braba, com fervimento, morte, apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Sou culpado de que nem sei, com dor em aberto no meu foro. Soubesse se as coisas fossem outras. Pois fui tomando ideia, sem fazer véspera. Sou doido? Não. Na nossa casa a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então, todos. Pois fiz e fui lá. Com o lenço, pro aceno ser mais. Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim, ele apareceu aí, lá, o vulto. Ele estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes e falei tudo que me urgia, jurado e declarado. E tive que reforçar a voz. Eu disse: pai, o senhor está velho, já fez seu tanto. Agora o senhor vem, não carece mais. O senhor vem, e eu agora mesmo, que seja ambas as vontades, eu tomo o lugar do senhor na canoa. Ele me escutou. Levantou e moveu o remo n'água. Proava para cá, concordado. E eu tremi profundo, de repente, porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá no procedimento desatinado, porquanto que me pareceu que ele vinha da parte do além. Agora estou pedindo perdão. Sei que ninguém soube mais dele. Eu sou homem depois desse falimento? Sou aquele que não foi, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde. Mas então, ao menos, que no artigo da morte, que peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessas águas que não param, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora e rio adentro. O rio. Nossa, fala sério, hein? Que lindo, Igor. Que beleza. Que legal. Nossa! Você decorou Foi. isso tudo, amiga. Que coisa a mesma coisa. linda. É. Você decorou, não tem... E a linguagem é uma linguagem... Meu pai tava na rede ali, roncando, né? Ele acordou quando ele gritou o pai aí. Maravilhoso. Nossa, Nossa, parabéns. foi- Nossa, muito legal, muito bonito. Tornar churrasco cultural. Gente, e a quantidade de palavras